Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a crise do Império Romano. Vamos ler um texto e ler um resumo que a gente fez do que a gente entendeu. A crise do Império. No século I, o poder estava concentrado em Roma, que recebia impostos e riquezas das províncias. No século II, o poder político das províncias cresceu e Roma teve vários imperadores da origem provincial. O império vivia seus dias de glória, mas a manutenção das extensas fronteiras cobrava seu preço, acentuando uma tendência política descentralizadora a partir do século III. Contudo, as contradições políticas, econômicas e sociais se intensificaram e iniciou-se então uma grande crise, cujos efeitos no fim do século V desintegraram totalmente a porção ocidental do Império. As disputas entre os exércitos provinciais pela sucessão imperial trouxeram um período de grande instabilidade política e militar. As legiões aclamavam e derrubavam imperadores a todo momento. Aos poucos, a figura dos príncipes senatos foi substituída por um soberano de tipo oriental. Ou seja, o poder do governante passou a ter uma fundamentação religiosa e por isso ainda mais despótica. O poder do Senado romano ficou cada vez mais limitado à cidade de Roma. Nessa mesma época teve início uma crescente imigração de povos germânicos, vindo do leste. Além deles, as pressões dos partas nas fronteiras orientais elevavam os custos de administração imperial na manutenção de seus exércitos. Olha para lá. A escassez de escravos, advida do aperecimento das conscritas, diminuía a produção nos latifúndios, sobrando menos dinheiro para pagar os impostos. O mais grave, todavia, era o fato das cidades produzirem muito pouco, em termos de riqueza material. Os suntuosos monumentos, as grandes lutas de gladiadores, os enormes períodos dedicados aos jogos, tudo era muito mais grandioso, mas pouco produtivo. O foco da produção estava concentrado no campo e nas cidades. Eram essencialmente grandes centros consumidores. Enquanto as legiões podiam garantir o afluxo de riquezas, o abastecimento de escravos e o guarnecimento das fronteiras, isso tudo parecia não importar tanto. A partir do século III, no entanto, quando as diferenças entre as regiões do Império passaram a ter um grande peso nas disputas políticas e os invasores externos começaram a pressionar os custos de manutenção do Império unificado, tornando-se enormes, trazendo uma grande crise socioeconômica ao Império, qual abalou suas estruturas. Agora nós iremos falar sobre um resumo que a gente fez e o que a gente entendeu. Roma ficou marcada por ser um império de grande extensão territorial e principalmente forte na economia. Porém, quanto mais o tempo passava, mais os romanos queriam mais. E dessa maneira continuam toda a política de expansão territorial e econômica através da obtenção de terras e escravos. A economia romana, até o fim da República, contava com um número exorbitante de escravos, mais de 2 milhões. Devido a esses números, podemos observar o tamanho desse império. Os escravos, na maioria das vezes, eram prisioneiros de guerra, ou seja, toda a população dominada pelo Império Romano servia como escravo. Dessa maneira, podemos ver que o que fazia Roma ter escravos eram exatamente as conquistas territoriais. Ao chegar no século III, toda essa situação de expansão deu uma freada. Isso se deve ao fato de suas dimensões territoriais serem gigantescas, pelo alto custo que envolvia a realização de outras anexações e as constantes invasões exercidas pelas civilizações vizinhas. Assim, Roma deu uma pausa em sua expansão territorial, pois o império já estava muito grande, não havia populações e nem territórios próximos para ser conquistado. Dessa maneira, sem dominação, não havia obtenção de novos escravos, limitando-os apenas a fortalecer suas fronteiras. A política romana, exercida aos dominados, também teve uma grande importância nessa crise, pois, com o passar do tempo, esses povos conquistados conseguiram alcançar direitos que até então
eram reservadas apenas para os cidadãos romanos. Dessa maneira, podemos dizer que havia questões internas e externas que ajudaram a promover a crise do escravismo. Externa no sentido de não haver mais territórios próximos para serem conquistados e assim não tendo povos para serem conquistados de escravos. E internas por terem políticas como passar do tempo passaram a beneficiar os povos conquistados. O cristianismo também pode servir como uma justificativa para a crise, pois a disseminação das ideias cristãs, muitos dos escravos se convertiam a ele e, dessa maneira, assimilavam a moral e os valores cristãos, que de certo modo batiam de frente com o Império Romano. A partir do momento que a mão de obra escrava foi se tornando cada vez mais escassa e os proprietários de terras começaram a arrendar partes menores de suas terras. Há trabalhadores livres que são denominados de colonos. Estes eram geralmente ex-escravos, membros de plebe ou camponeses, que a partir disso buscava a proteção dos proprietários de terras, além do plantio para sua própria subsistência.